porque o ministro Paulo Guedes foi o que falou primeiro, falando essencialmente desse programa, né, dessa linha de crédito que vai ser distribuída vai estar à disposição para quem precisar, beneficiados do Bolsa Família. Vamos conversar então com a Priscila Yasbeck para tentar entender um pouco. O ministro Paulo Guedes também disse outras questões que a gente pode abordar. A gente cresceu em VJA, a gente cresceu mais do que outras potências. Ele também falou sobre a questão do Auxílio Brasil, né, a emergência de aprovar a PEC dos precatórios, do imposto de renda, enfim. Mas vamos focar primeiro nessa questão da linha de crédito. Qual que é a importância dessa linha de microcrédito, na verdade, né, Pri? Exatamente. Bom dia, Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu vou falar rapidamente algumas das características dessa linha que foi anunciada. Então, ela é válida para empréstimos entre R$ 300 e R$ 1.000, pode ser paga em parcelas de até 24 vezes e aí os beneficiários do auxílio emergencial, que tem cadastro no Caixa Tem, vão poder fazer a contratação dessa linha de crédito direto pelo aplicativo do Caixa Tem. Esse crédito é sujeito à aprovação e tem uma taxa de juros de 3,99% ao mês, o que num ano dá uma taxa de 50%. Então, é uma taxa considerada vantajosa, ela fica um pouco acima do consignado, que é aquele empréstimo que tem o desconto em folha de pagamento, mas fica bem abaixo, por exemplo, do cheque especial, que está em 124% ao ano, ou do rotativo do cartão de crédito, quando o cliente não paga a fatura toda do cartão, que está acima de 330% ao ano. Então, de fato, é uma condição vantajosa. Qual que é a questão que os economistas estão analisando? Eu conversei com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, com o Sérgio Vale, da MB Associados. Essa medida sozinha, ela não ajuda a melhorar a situação que nós temos hoje no país. Então, o desemprego está elevado, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, a situação do emprego ainda está incerta. Então, o ministro Paulo Guedes chegou a falar que deve ter uma boa notícia de emprego nessa semana, porque vai sair o CAGED, mas vale lembrar que esses dados são os dados de emprego formal. Os dados que mostram emprego formal e informal do IBGE, eles têm mostrado um outro retrato do nosso mercado de trabalho, inclusive encolhimento de renda. Além disso, nós temos outros fatores que estão pesando, como é o caso da inflação. Nessa semana, a gente também vai ter 2 indicadores importantes de inflação e na sexta, o IPCA 15 veio no maior nível desde o início do Plano Real. Então, o que acontece? Esse microcrédito, ele pode ajudar as famílias de baixa renda, mas essas famílias estão desempregadas, essas famílias estão sofrendo com uma inflação muito alta. Então, de que adianta elas fazerem um empréstimo ali que vai de 300 a R$ 1.000 se elas não tiverem condição de pagar depois ou se os preços subirem numa velocidade tão grande que esse crédito não vai fazer a menor diferença. E aí tem algumas outras coisas também, né, que eles falaram no discurso. Então, o presidente falou, por exemplo, sobre o combustível, aumentando lá fora, que não vai mexer na Petrobras. Isso é visto com bons olhos, ele falar que não vai mexer na Petrobras, que não vai mexer na política de preços de combustíveis, só que ele fala que nos Estados Unidos não há reclamação sobre o preço de combustíveis. É difícil comparar a situação dos Estados Unidos com o Brasil, porque lá nos Estados Unidos eles têm fundos que estabilizam as oscilações do preço do petróleo e com isso o governo americano ele consegue reduzir essa oscilação no preço final. É diferente da situação que nós temos aqui no Brasil. Então, de fato, o petróleo está subindo no mundo inteiro, isso prejudica o preço do combustível para o consumidor final, mas se nós tivéssemos uma situação parecida com a dos Estados Unidos, com um fundo para estabilizar os preços, nós não sentiríamos tanto esses preços subindo aqui. E aí o ministro Paulo Guedes pediu ajuda do Congresso e do Supremo para a PEC dos precatórios para conseguir abrir uma sobra no orçamento e conseguir implementar o Auxílio Brasil. Então, resumindo, o que acontece é que eles falam do lado bom, eles falam do copo meio cheio da economia. Então, Guedes fala do emprego formal, mas não fala do emprego informal. Ele fala da recuperação em V, mas se comparado com outros países em desenvolvimento, o Brasil é um dos poucos que já mostra desaceleração. Os outros ainda estão mostrando uma aceleração. De fato, estamos recuperando a perda do ano de pandemia, mas não no mesmo vigor que outros países em desenvolvimento. Então, tudo que eles falam tem uma meia-verdade ali, mas eles deixam de falar sobre a parte negativa que está todo mundo sentindo e sentindo muito no bolso, como é o caso, por exemplo, de inflação, aumento do preço da energia, crise hídrica, todo esse contexto difícil que a gente está sentindo na pele. É aceleração ou desaceleração? É uma desaceleração.
né, a economia ainda cresce. Então, o que a gente teve no ano passado foi uma queda, aí a gente recupera nesse ano, mas as previsões para o crescimento da economia estão caindo. E para 2022, hoje no Focus, por exemplo, a expectativa para o crescimento do PIB em 2022 já passou, era de 2% há 4 semanas e hoje está em 1,57%. Então, o que acontece é que a gente vinha de um crescimento fraco, estava melhorando um pouco antes da pandemia, piorou. E aí agora, em vez de a gente conseguir acelerar para crescer mais do que a gente crescia antes, o que acontece é que a gente está desacelerando e talvez cresça tão pouco quanto a gente estava crescendo antes da pandemia. E aí os economistas já falam que a gente deve voltar com isso para o PIB que a gente tinha há uma década, porque aí a gente teve crises e não conseguiu recuperar esse crescimento.